paz do Senhor a todos. Quero agradecer a Raquel do Rio de Janeiro e a Verônica de São Paulo por ter me convidado a participar do projeto Renovadas para Reino. Gratidão e parabéns pela iniciativa. O projeto tem sido um sucesso para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou Fauzi Cristina, escritora do livro Cárcere Interior, e vou abordar um dos assuntos do livro. Eu vou falar sobre o medo. O medo não é um sentimento inato, ou seja, a criança não nasce com disposição ao medo. Ela constrói o medo ao longo do tempo. Tanto é que nós podemos colocar uma criança de 1 ano para brincar com um animal selvagem, ela não terá uma reação contrária. O medo ele pode ser dividido entre medo bom e medo ruim. O medo bom, ele tem a natureza protetiva, é o medo que protege. Por exemplo, não atravessar uma avenida quando o sinal está vermelho. O medo ruim, ele se torna uma patologia. A pessoa se torna refém e não consegue ter o desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro e até mesmo afetivo. Esse é o medo ruim. Ele é uma projeção mental. Ou seja, a pessoa ela passa por um trauma ou ela sofre uma situação de medo e ela passa a injetar valor naquele medo e ela se torna refém. Ela injeta pensamentos negativos e ela aumenta e vai aumentando até ela ficar naquela situação engessada, ela não consegue sair por temer um novo acontecimento. Então esse medo ele é uma patologia e ele não permite o desenvolvimento pessoal. Mas eu vou falar sobre o medo da morte. O medo da morte, ele se divide em 3. É o medo pós-morte, o medo evento-morte e o medo processo-morte. O medo pós-morte é aquele medo do castigo. O que vai acontecer comigo após a minha morte? Que castigo eu vou receber por não ter praticado somente coisas boas, por ter feito algumas coisas erradas? E o medo evento-morte é o medo instantâneo. Como vai ser minha morte? Vai doer? Como eu vou ficar? E o medo processo-morte é o medo da morte lenta. Então, nós temos que nos libertar desse tipo de medo, porque esse medo ele provoca muita tristeza. A pessoa ela deixa de viver o presente por sempre estar preocupada com o futuro. Ela sempre está no futuro e perde momentos maravilhosos do presente. Há relato de pessoas que praticaram o suicídio ao descobrir que estava com uma doença incurável. Ela simplesmente adiantou o processo morte. Ela praticou o suicídio sem saber o momento que iria acontecer. Então, esse medo, ele nos engessa quando nós damos muita atenção a ele. Como controlar o medo da morte? Vamos aprender a controlar o medo da morte. É quando nós adquirimos a consciência de que a vida física é uma preparação para a vida eterna. Nós temos que estar ligado com o sagrado. Lembrando sempre que a morte física, ela começa ao nascimento. Quando a criança nasce, ela já entra em processo de morte, porque existe uma ilusão que nós vivemos de forma crescente e na verdade nós vivemos de forma decrescente. É todo dia um dia a menos. Os motivos que levam a pessoa a ter tanto medo da morte. Quais são os motivos? Quando nos apegamos aos bens terrenos, os bens materiais. Nos apegamos às coisas da terra, passamos a ter medo.
porque nós passamos a ver tudo como se fosse o nosso porto seguro e passamos a acreditar que somos insubstituíveis. Ninguém vai conseguir governar a minha casa tão bem quanto a mim. Ninguém vai conseguir me substituir no trabalho, na empresa. Ninguém vai cuidar tão bem dessa fazenda como eu cuido. Então nós apegamos aos bens materiais e passamos a ter medo da morte, porque nós somos insubstituíveis. Nós somos insubstituíveis. Isso leva-nos a acreditar que a morte leva tudo que nós temos. A partir do momento que chega a morte física, nós perdemos os nossos bens. E as dívidas emocionais também levam a pessoa a não se desconectar do medo da morte. As dívidas emocionais nada mais são do que a falta da prática do perdão e a falta da prática do auto-perdão. Não conseguimos perdoar os nossos ofensores, não conseguimos nos perdoar por ter praticado algo contra alguém. É necessário a busca, é necessário praticar o perdão, é necessário praticar o auto-perdão. Existe uma incoerência entre a vontade de viver e o medo de morrer. Pessoas têm medo de morrer de câncer, no entanto fumam. Pessoas têm medo de morrer de acidente, porém brinca com a velocidade, dirige embriagado. Esse medo, ele bom, ele valoriza, como o medo ruim desvaloriza. E o medo da morte, ele sempre está associado à morte alheia. Mas eu não quero morrer igual fulano morreu. Eu não quero morrer naquela situação. Mas é importante entender que cada um vai ter o seu próprio momento, porque a morte ela é única e é um evento natural. Então não tem como você associar a sua morte à morte de alguém. O medo irracional, ele engessa a pessoa no momento que ela deve ter uma ação positiva frente à situação negativa. Por isso que é necessário ser reflexivo. Sempre que acontecer uma situação, tem que refletir sobre a situação, pensar sobre o que está acontecendo e perceber se realmente tem motivo para aquele sofrimento. Agora vamos falar sobre a morte física de Jesus. Porque Jesus vive, ele vive em mim, ele vive em você. Então, vamos falar dessa morte que trouxe libertação. A morte na cruz, ela trouxe a condição da vida humana ser eternizada pela graça de Deus. Deus nos concede esse momento. E Jesus venceu a morte física para oferecer-nos a vida eterna. Na cruz de madeira foi consolidado ao homem o direito de escolha entre viver ou morrer. E para alcançarmos a vida eterna é necessário buscar o reino dos céus. Então busquemos o reino dos céus para que a nossa vida seja eternizada pela graça de Deus. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e que a paz de Cristo esteja no coração de todos.